Olá, hoje aqui no canal do Imaginário vamos conversar com o Rafa Rafuagem, personagem importantíssimo da cultura do Rio Grande do Sul, do hip hop, ativista, homem de muitas ideias e de muitas ações. Rafa, tudo bem? Beleza te encontrar, te ver, poder bater esse papo. Jeremir, é um prazer estar contigo aí de novo e obrigado pela oportunidade de estar falando aqui no teu canal com todo o teu público e todo mundo que acompanha a tua luta também e a minha. Rafa, conta para nós aí o que é a Casa do Hip Hop, desde quando ela existe, o que ela faz? Cara, a Casa do Hip Hop, ela se configura como a maior casa da cultura hip hop da América Latina. É um espaço de 1.700 metros quadrados de área que oferta diversos serviços transversais, todos eles à cultura. Então, a gente transversaliza aqui a cultura com a educação, através das oficinas do contraturno escolar. A gente transversaliza a cultura com o desenvolvimento social e econômico, através do programa Hip Hop Alimentação, que é um programa de 3 etapas. As famílias entram aqui com a demanda urgente e emergencial, que é a fome, pegando uma cesta básica. Num segundo momento, emergem para 10 postos, para 50 postos, de trabalho decente e renda decente aqui dentro da casa. Então, são 50 frentes de trabalho, gerando R$ 600 para cada família. E a partir daí, numa terceira etapa, a gente tem empresas parceiras que estão contratando as mulheres e homens do programa Hip Hop Alimentação. Então, ou seja, a família entra aqui pegando uma cesta básica e sai com uma CLT garantida. E nisso, né, se tem uma emancipação não só econômica, como também intelectual, porque a cada mês de entrega de cesta básica, as famílias aqui recebem uma capacitação, seja ela histórica. Muitas vezes, Jeremir, a gente já passou o Manifesto Porongos aqui para as famílias, e outras vezes também no âmbito da gestão financeira, uma educação financeira para as famílias dentro do núcleo familiar. Além disso, se tem um estúdio, quadra poliesportiva, horta comunitária e também uma biblioteca com 10 mil livros. E um dos livros que está aqui é o História Regional da Infâmia, que muito nos guia aí na luta. E aí, então, essa biblioteca, né, acaba sendo também um espaço de encontro. Muitas pessoas vêm aqui para poder ler os livros e acabam encontrando outras possibilidades. Tem um centro de inclusão digital e outros serviços, ou seja, a casa é um ponto estratégico de articulação política das juventudes. Quem é que criou tudo isso? Cara, foi um coletivo, né? Eu fui o fundador desse coletivo, a Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, que é uma entidade que desde 2011 vem propondo soluções na ótica do hip hop para a nossa sociedade. Em 2011 a gente cria lá a Semana do Hip Hop, em 2013 a gente cria a Batalha Resta Um, uma batalha de rima, que dá R$ 2.000 de prêmio para o vencedor na rima, assim como tem a Trova ou tem o Repente, a gente aqui na rima do hip hop, né, se dá R$ 2.000 de prêmio nessa batalha. A gente também criou a UPMS, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, junto ao sociólogo Boaventura de Souza Santos, grande parceiro nosso de caminhada desde 2012. E também, através da Casa da Cultura Hip Hop, hoje estamos criando um novo projeto que completa aí o tripé que a gente acredita que possa revolucionar a sociedade, que é a Casa do Hip Hop como a base, a UPMS, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, como a espinha dorsal, e o topo desse tripé, o Museu do Hip Hop do Rio Grande do Sul, que a gente está criando para 2021. Como é que vocês conseguem dinheiro para tudo isso, Rafa? Cara, não foi fácil, Juremir. Vou te dizer que em 2013 a gente participou da consulta popular. A gente fez 18 mil votos na consulta popular, né, o orçamento participativo, que nos dava a condição de um recurso de R$ 258 mil. Por tratativa política, né, acabou que governantes da época nos negaram um direito, que era receber esse recurso para poder fazer a Casa do Hip Hop, né? E eles queriam que a gente votasse em tal candidato e a gente não quis nos vender para poder receber recurso, tendo que se corromper para votar em tal candidato. Foi um caminho mais penoso para nós. Então a gente descobriu que era possível gerar receitas próprias, né, sem a gente precisar ter rabo preso ou vender a alma, e assim, dessa maneira, sustentar os processos que a gente não só acredita que são transformadores, como tem evidências já, né, a partir do trabalho desenvolvido. Então, hoje a casa, a partir do que a gente tem de serviços, a gente ramificou a forma de sustentabilidade dela. Hoje aqui a gente capta recursos pela via da cultura, pela via da educação, pela via do meio ambiente, pela via do desenvolvimento social e econômico e também pela via da música, né, através da cultura, mas a gente tem um estúdio, né, de música aqui gratuito e profissional. O estúdio
ele é um espaço riquíssimo que tem aí oportunizado que jovens que nunca gravaram possam gravar já com qualidade. O nosso técnico do estúdio é o DJ Martins, ele que já produziu o Marcelo D2, o Grupo Polêmica de Porto Alegre e outros. Então, a gente tem essas expertises. Além disso, a gente tem uma serigrafia dentro da casa. Então, a gente consegue vender muitas camisetas anualmente, seja para campanhas de empresas ou órgãos, sindicatos que querem investir, de ter um material de qualidade produzido na comunidade, mas também as nossas próprias, né, que são produzidas aqui e vendidas para o nosso público-alvo. Além disso, a gente tem um espaço de eventos, Juremir, que comporta 3.000 pessoas por evento. Então, tu imagina, né? Só na portaria, e aí a gente tem uma parceria com muitos grupos de música, mas também do rap nacional, que vem aqui na casa, oferta um show gratuito, ou seja, não nos cobram um cachê, e a gente consegue, na portaria, fazer recurso que vai fazer girar toda a sistemática da casa. Agora, para ficar bem especificado, para quem não conheça, a Casa do Hip Hop em Esteio, ela não é um organismo da prefeitura, de nada assim, público, estatal, é uma iniciativa de vocês. Exatamente. Inclusive, a gente até hoje, né, não temos uma parceria do governo de Esteio. O governo de Esteio não compreende a Casa da Cultura Hip Hop como uma política pública vital para o desenvolvimento da cidade. Enquanto órgãos internacionais, como a OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 2018 e 2019 aportou recursos para o desenvolvimento das oficinas e programas da casa. Enquanto o Ministério Público do Trabalho, né, a nível de Brasil, mas com sede no Rio Grande do Sul, né, tem aportado recursos de TAC para que os projetos aqui possam ser desenvolvidos. Além disso, né, a gente, sem vínculo partidário e político, né, no município e também no estado, acaba conseguindo desenvolver por conta disso, por conta dessa autonomia e também, né, emancipação que se tem, né, de não ter dependência, né? Esses nomes que eu citei, assim como agora a Unesco está se tornando uma parceira da casa, né, são nomes que são parceiros, mas a gente não tem dependência deles. A gente consegue não só... Nada, Rafa. Oi? Nunca fosse candidato a nada. Não, eu nunca fui candidato a nada, Juremir. Nem associação de bairro eu fui candidato. Nossa, normalmente o pessoal com a tua popularidade, com a tua visibilidade, já se entusiasma, entra num partido e se candidata. Muita gente tem falado para mim, Rafa, vai a isso, Rafa, vai aquilo. Mas eu ainda sinto que não é para mim. Eu acho que eu consigo fazer mais por fora do que por dentro. Mas eu acho que o caminho que a vida nos leva também é da representação, né? Muita gente se sente representada nas ações coletivas que a gente desenvolve, e eu creio que isso é uma responsabilidade muito grande, né? Sempre lembro aqui brincando do tio Ben do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E nessa brincadeira aqui, só para descontrair, eu sei que, obviamente, né, muita gente que enxerga em mim uma representação, mas a gente sempre tem que ter estratégia e saber medir, né? Até que ponto realmente estar dentro da política partidária e dentro dos órgãos, né, seja o executivo, legislativo ou do próprio judiciário, né, é importante assim para a gente desenvolver as ações que a gente desenvolve. Eu acho que o que a vida me reserva ainda não sei, mas da maneira que for eu estou preparado. Rafa, quanto ao seguinte, para usar essa expressão muito em voga, a branquitude tem muito preconceito com rap, funk, hip hop e todas essas culturas ditas culturas de periferia? A branquitude da elite é muito contraditória e hipócrita. Por quê? Porque a senhora branca que dança na festa de 15 anos da sua filha ou da sua parente, o funk rebolando até o chão, né, é a mesma que na rede social diz: nossa, que horror, só promiscuidade, que coisa mais horrível, né? E, né, lá na festa, quando tá no seu núcleo ali, rebola até o chão, dedo na boca, vira a garrafa de bebida na camiseta, tem uma série de questões. Então, essa hipocrisia, que não só permeia na elite, mas também em certas pessoas, né, da classe média, né, porque a grande maioria aqui acaba sendo classe média, né? Ninguém tem os classe média que acham que são elite, mas, né, é que nem o brasileiro que se diz nazista, mas pro alemão é tudo latino-americano e também tirado de lado, né? Então, o que eu quero dizer é que muita gente acaba tentando fazer com que isso seja uma forma de argumento
para se colocar numa posição social, né, um pouco mais à frente do que os demais. Porém, eu trago uma questão muito prática, Juremir, de entender que o funk, que é muito julgado e criticado, por muitas vezes o funk, que é a válvula de escape de um jovem, de não entrar no crime, e ele ter uma oportunidade não só de gerar receita para ele e para sua família, mas mais do que isso, minimamente ele poder ter algo, né, a disputar com o que estava levando ele para o lado negativo, é justamente um movimento que muitas vezes pede socorro. Por quê? O funk, que relata na música ali as questões da sexologia, sexuais, né, questões atreladas a outras práticas, no caso machistas, homofóbicas também, por que não, né? Muitas vezes está pedindo socorro e denuncia a falta de uma aula de sexologia no universo escolar, no ambiente escolar, né? E que muita gente aí que é conservador, não, o PT deu a cartilha da galera fazer sexo na escola, não sei o quê. Sendo que muitas vezes é uma denúncia, é um pedido de socorro. Nós, jovens, queremos saber mais sobre o sexo, né? Como se prevenir, como fazer com que as coisas possam ser de uma melhor maneira colocadas e de tal maneira a gente possa se desconstruir. Assim como a gente fala, né, de porongos, e no teu livro tu traz a informação da tigrada, né, referente aos negros que foram escravizados, levados para o império, que carregavam fezes e urina da elite. A galera também, muitas vezes, replica expressões que estão ligadas, né, intrinsecamente às questões coloniais, né? Então, na verdade, de que maneira a gente pode ter uma nova perspectiva sobre o funk e talvez se colocar à disposição dos funkeiros e da comunidade em geral para que isso possa ser qualificado. Agora, sobre o hip hop também se tem. Porém, eu acho que a cultura hip hop, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu na prática com a gente. Em 2017, quando a gente conseguiu conquistar a Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, né, a gente saiu uma matéria num jornal muito famoso aqui no estado e que deu lá na página do Facebook desse jornal muitas curtidas, milhares de curtidas, milhares de comentários. Foi a matéria mais vista, né, no site desse jornal famoso aqui do estado. E nisso, muita gente que comentou lá dizia: essa é a casa da putaria, essa é a casa dos vagabundos, é a casa dos maconheiros, é a casa não sei do quê. Ninguém falou casa da cultura hip hop, né? Só falavam isso. E aí eu tirei print desses comentários. E aí a gente fez uma reunião aqui na casa no dia 3 de março de 2017 com a nossa vizinhança. Por quê? Porque a vizinhança também tinha esse mesmo preconceito e essa mesma percepção que a galera que comentou na internet sobre o processo do hip hop. E aí eu expus num projetor, né, com um computador, esses comentários. Aqui é a casa dos vagabundos. Aí eu perguntava para a comunidade: quem aqui pensava como esse comentário aqui, né? Aí as pessoas meio tímidas assim levantavam a mão, né? Eu pensava isso, mas agora eu ouvi tu falando, eu já não penso mais isso, né? Então, eu acho que também, assim como uma falta de informação, a gente debateu ontem, inclusive eu estava com o Viário, e a gente estava falando que muitas vezes, né, o racista é mau caratismo mesmo, é criminoso. Mas muitas pessoas também acabam replicando um racismo imposto pelo sistema por falta de informação, né? E eu digo que informação é o poder, mas somente a verdade é revolucionária. E nisso, por acreditar que informação é o poder, eu creio que de maneira que a gente possa se comunicar cada vez mais com a comunidade, mas também a comunidade estar aberta para receber tal comunicação e tal informação, vai quebrando esses estigmas e paradigmas que existem, né, entre a comunidade, sociedade em geral e culturas periféricas urbanas, muitas vezes subalternizadas. Rafa Rafuage, conta para nós um pouco da tua trajetória, como é que tu adquiriste toda essa consciência, como é que te tornaste uma liderança tão expressiva, como é que tu captaste tudo isso e resolveste, vou entrar em ação? Quando eu tinha 3 anos de idade, Judemir, eu sofri o primeiro ato de racismo na escola, ou seja, na creche. E ali, talvez seja o início da construção do Rafa Cidadão, que é esse Rafa que tu está conversando hoje. A minha mãe também começa ali, a Maria Odete cidadã, a Maria Odete do movimento negro, né, militante das causas e na desconstrução dessa sociedade racista. Eu estava pintando um desenho e a professora da ocasião, que mandou a gente pintar o desenho, me viu pintando o desenho com as cores escuras, marrom e preto. Obviamente eu desenhei, né, o lápis cor da pele conforme a minha pele. Que a gente tem esse estigma também, né, que o lápis cor da pele é aquele lápis salmão. Mas a minha pele não é salmão, minha pele é marrom, né?
Então eu estava pintando e ela disse que aquele meu desenho era um desenho feio porque eu estava pintando com cores escuras. E cores escuras eram cores feias. Então isso teve um efeito muito grande sobre a minha pessoa, que eu cheguei em casa naquele dia, cheguei chorando, e a minha mãe, então, ali, né, identificou que, né, opa, aquele sonho de Martin Luther King, que queria ver que os filhos deles fossem julgados não pela cor da pele, mas pelo caráter, estava indo por água abaixo, né? Porque o filho dela ali estava sendo julgado ou etc. pela cor da pele e não pelo caráter. Então, ela teve que fazer um trabalho pesado de autoestima comigo. Eu me lembro que foram muitas conversas até eu entender que a minha etnia tem valor, que a minha cor é bonita, que o meu cabelo é bonito, que a minha forma de ser, né, o meu fenótipo é bonito e que, né, enfim, todas essas questões. E ali, então, nasce o Rafa, que é hoje o cidadão, que sou hoje, e também nasce a minha mãe militante, que é hoje, a cidadã que é hoje. É uma referência do movimento negro, que já esteve contigo aí muitas vezes, né, na Semana da Consciência Negra em Esteio e outras ocasiões também. Então ali nasce essa história toda que eu desenvolvo. Em 2002 eu me envolvo com a cultura hip hop, também no universo escolar, né, através de um professor de história. Tu também que é historiador, né? Eu sou muito grato aos meus professores de história, porque foram eles assim que me guiaram talvez aí para esse caminho de sair fora da caixa, fora da bolha, né? E buscar justamente numa raiz para além do topo do iceberg, né? Quebrar a geleira e ir para baixo. Então, a partir daí eu começo na cultura hip hop e acabo conhecendo muita gente que construiu o meu eu e contribuiu para isso, né? Entre eles o Nitrodi, Mark B, DJ Only J, Bastardo SNJ, Boaventura de Souza Santos, Juremir Machado, Jorge Eusébio, Paulo Sérgio da Silva, Petronilha, professora Petronilha, dentre milhares de nomes que eu poderia citar aqui, Juremir, para ti. Então, o Rafa vem dessa história aí, né? Rafa, e me fala outra coisa, assim, de situações atuais. Por exemplo, essa cadeia de lojas, a Magalu, que decidiu de fazer um treinamento só para negros, está dando um grande rolo, gente criticando, gente defendendo. Como é que tu vês isso? É uma coisa legal? Super legal. Inclusive, eu faço aqui um contraponto para quem está nos vendo de pensar, né? A branquitude que hoje questiona a Magalu está fazendo training para negros, né? Se fosse o processo inverso, Juremir, se fosse vagas somente para limpeza, faxina, vagas, né, do baixo escalão, com certeza não teria a repercussão que está tendo hoje, né? Porém, como é para vaga de liderança, vaga de protagonismo, de chefia, obviamente isso incomoda, né? Porque os processos de treino no Brasil como um todo, né, são sempre para brancos. Então não adianta quem é branco questionar, olha, e se fosse só para branco, será que os negros iam gostar? Obviamente a gente não gosta e não iria gostar, porque já é sempre assim, é sempre para brancos, é sempre os brancos, né? Então eu acho que uma empresa, quando toma uma atitude que se torna um exemplo, a atitude da Magalu está tornando um exemplo, porque eu já estou vendo outras empresas também a aderirem, Tem mais, né, a empresas. já tem mais empresas a aderirem essa forma de raciocínio no seu universo empresarial. Então, eu acho que isso é uma ação exemplar. Obviamente, ela não é resolutiva do todo, mas ela é sim uma parcela muito significativa do que precisa ser feito para que a gente contribua diretamente aí com os objetivos do desenvolvimento sustentável que a ONU pensa para 2020 a 2030 sanar em 17 frentes muitas problemáticas da sociedade. Eu acho que dessa maneira é uma possibilidade real da gente conseguir isso. Como entender, encaixar o fato de que alguns negros se voltaram contra isso e têm atitudes, por exemplo, negros que são contra as cotas, ou negros, o vereador de São Paulo, o Fernando Holliday, está contra essa ação da Magalu, o presidente da Fundação Palmares, que é conhecido, tem dito coisas, por exemplo, que a escravidão foi benéfica para os negros. Como é que se explica isso do ponto de vista de um negro? Eu vejo que isso é efeito e consequência de um sistema que já pensou uma hegemonia branca, já pensou diversas formas de extermínio da população negra e preta no Brasil, né? Esses negros, infelizmente, são consequência. Aqui eu não estou passando pano
para negros como Holiday ou como Sérgio Camargo. Mas eu estou tentando buscar entender de que maneira, né, o efeito cruel da branquitude atrelada, né, ao capitalismo selvagem, atrelado ao colonialismo e atrelado também ao patriarcado, fez com que negros, né, assim como esses, se tornassem os Stephens. Né? Assim como teve um Stephen no filme Django, que era o Samuel Jackson, aquele negro da Casa Grande, né, que fazia tudo que o patrão gostava e era puxa-saco, né? Se tirasse uma foto, estava o Samuel Jackson ali no saco do Leonardo DiCaprio, né? Mas essa brincadeira reflete justamente a atitude e a posição de negros como esse, né? Que estão atrelados aí a João Dória, a Jair Bolsonaro e a outros líderes da necropolítica. Então, quando a gente se dá por conta que não só eles, mas muitos outros negros da sociedade civil que não estão em cargos de poder, né? E acabam ainda hoje sendo favoráveis a um governo como esse que a gente tem, né? E também não compreendendo as causas que a negritude pauta historicamente, né? Infelizmente é sim o efeito cruel do trabalho que foi feito do colonialismo e de todas as outras frentes que eu falei aqui. Agora, como a gente fugir disso? Porque também eu não posso somente culpar, né, isso e não dizer que também há um mau caratismo por parte desses que defendem, têm essas tais posturas, né? E esse mau caratismo também, muitas vezes, faz parte do jogo de interesse, assim como Wall Street nos Estados Unidos, o jogo de interesse capital que existe, né, dentro do nosso país. E que, por vezes, né, muitos negros, assim como esse, se contentam, né, de serem os negros da Casa Grande, que podem circular, mas tem um limite. E para eles está bom isso. Né? E não pensam numa sociedade libertária, ou seja, num indivíduo liberto também. Né? E muitas vezes se mantêm reféns, escravizados destes que hoje detêm o poder. Então, eu creio que para a gente poder também fugir disso, como eu falei antes, é necessário que nos próximos 10 anos a gente crie janelas de oportunidades, né, para diálogo com as comunidades. E aí, que janelas são essas? Bom, uma casa do hip hop é uma grande janela de oportunidade, porque por aqui passam 4 mil jovens por ano. Se a gente multiplicar, segundo os números da família brasileira, que são 4 pessoas por casa, a gente tem 16 mil pessoas por ano que passam por aqui e entendem as ideias, né, decoloniais, antipatriarcais e anticapitalistas selvagens. Então, dessa maneira, a gente pode sensibilizar e dessa maneira a gente pode gerar, né, a disputa de imaginário contra esse sistema que continua sonegando historicamente dados importantes, né, invisibilizando a participação dos povos originários e uma série de outras questões, né, como a não implementação de fato de leis como a 10.639 ou 11.645. Rafa, a estrutura, ela é pesada, ela se reproduz, é sufocante. Se eu não estou enganado, na competição agora, na campanha eleitoral aqui em Porto Alegre, eu acho que nas chapas para a prefeitura só tem um negro, que é o Márcio Chagas, na chapa da Fernanda Melchiona. Exatamente. No resto não tem. Como é que se explica isso, que mesmo num momento em que se está discutindo tanto questão de inclusão, inclusive com a decisão de destinar parte dos recursos do fundo eleitoral para as candidaturas negras, mesmo assim, a maioria das candidaturas é candidatura de brancos sem a inclusão de negros. E vamos ser mais específicos, né? É a candidatura de brancos velhos, né? De brancos acima de tal idade. E quando eu falo velhos, não é no sentido pejorativo sobre ser velho, né, ser idoso, mas é no sentido justamente de serem figuras carimbadas e que historicamente não contribuíram, né, para o processo democrático ou muitas vezes para o processo evolutivo e libertário da sociedade e que continuam se relançando como a grande novidade, né, do mercado aí político, né? E sendo que isso é uma falácia. Bom, a gente tem com ressalvas algumas pré-candidaturas, né? Como de algumas mulheres, alguns outros homens, mas o Márcio Chagas, sendo esse 0,01% do que se tem hoje como opção para Porto Alegre, e aí pensando também a nível de Estado, né, Juremir? Porque isso também se replica a nível de Estado, não é só em Porto Alegre isso, né? Em Esteio, por exemplo, a gente também tem homens brancos e uma mulher branca, né, como pré-candidata, sendo que a gente tem diversas lideranças negras
aqui que compõem e poderiam sim fazer frente à atual gestão para uma sociedade melhor. Então, quando a gente pensa isso a nível de Porto Alegre, também é efeito, né, do que realmente acontece na prática, né? A hashtag na rede social de Vidas Negras Importam, ela aumenta o status, né, do racista, ela aumenta o status de quem, por óbvio, né, vai até ali, no sentido de ver uma sociedade negra bem posicionada e bem qualificada, né? Mas não melhor do que ele, não melhor do que ela. Então, nisso também a gente começa a entender que o Márcio, ele representa um sopro de esperança do que realmente pode vir a se tornar os outros pleitos eleitorais, né? De que tenham mais negros, de que tenham mais lideranças e assim não só concorrendo, como tendo êxito nas campanhas. Agora, eu creio que isso representa justamente o que eu estava te dizendo, né? A galera, de fato, não está comprometida com o desenvolvimento da luta antirracista e com o desenvolvimento social da população preta e negra porto-alegrense, ou muito menos, né, gaúcha. E nisso, né, fica aqui uma autocrítica para todos os partidos. Não é só os de esquerda ou os de direita, né? Os do centrão, enfim. Todos os partidos têm de fazer essa autocrítica, renovar os seus quadros, né? E a partir da renovação dos quadros, terem possibilidade, sim, de uma mudança, né? Uma utópica mudança na sociedade no sentido da construção das políticas públicas, ou seja, uma construção não mais hierárquica, uma construção de baixo para cima, uma construção não mais vertical, mas uma construção horizontal. E mais do que essa construção, né, não hierárquica, mas também horizontal, é a gente poder pensar a partir da ótica da periferia, porque na periferia estão as grandes soluções para os grandes centros e grandes metrópoles. E Porto Alegre não está fora disso. Tem grandes periferias que podem sim subsidiar a construção, né, de uma nova cidade, de uma cidade melhor para todo mundo. Tu sofres ainda, Rafa, manifestações, discriminação? O racismo ainda te pega? Volta e meia, tu enfrentas alguma situação desse tipo? Com certeza. Ontem mesmo, né, eu fui numa reunião que a gente está aí construindo o Museu do Hip Hop e a gente voltando dessa reunião, descendo do carro, passou 2 brigadianos que, obviamente, aquele olhar já é discriminatório quando a gente desce do carro, sendo que o carro é meu, né? E aí, nessa ocasião, eu fiz até uma reflexão do que já aconteceu comigo. Porque quando eu tinha 15 anos de idade, nós estávamos na praia, eu, minha mãe e minha família, praia de Arambaré, né? A gente tinha casa em Arambaré. E aí, então, a gente combinou que ia dar um passeio e todo mundo, então, depois do passeio, voltava para o mesmo lugar de encontro, que era ali onde estava estacionado o carro. Volta eu e meu primo primeiro, ficamos escorados no carro, esperando a família voltar. E aí deu 10 minutos, a gente escorado no carro, que era do meu pai. Chegou 4 viaturas da brigada, 12 homens fortemente armados, com 12 rifle, metralhadora, pistola, 38, e apontando todas as armas possíveis para mim, né? E eu, então, tendo que ali minimamente tentar me defender. A sorte é que a minha mãe estava passando na esquina e foi ainda que a minha mãe chegasse um longo processo de convencimento dos brigadianos de que ela era minha mãe e de que o carro era nosso. Né? Tu imagina isso. E ainda queriam prender a minha mãe por desacato. Então, né, até hoje, infelizmente, isso acontece. Eu acho que conforme também a popularidade da gente vai alcançando outros níveis, o racismo ele se molda para o nível onde o negro está inserido, né? Muitas vezes ele segue escroto, explícito, muitas vezes ele segue velado, muitas vezes ele segue de qualquer outro tipo, mas sim, eu acho que nenhum negro, assim a gente está, né, até passando por um caso de um homem negro que muitas vezes não se reconheceu negro, isso tem que ficar claro, né, ou enegrecido, mas que hoje, né, está aí passando por uma situação de racismo, que é o Neymar, né, jogador de futebol, né? Então, independente da posição, Juremir, eu acho que todo negro, infelizmente, até a gente ter uma sociedade mais consciente dos processos, ainda vai passar por situações de racismo. Eu temo muito pelo meu filho, que tem 1 ano e 2 meses, e sei que, infelizmente, né, ele ainda vai passar por situações como essas que eu passei, que meu pai passou, que meu avô passou e meu bisavô também, né? E que meu trisavô, quando era escravizado. Então, eu temo muito por isso, mas eu tento minimamente fazer, né, a partir de agora, que meu filho e todas as crianças que vão estar ao redor dele, né,
crescerem de modo antirracista. A sociedade gaúcha é muito racista, Rafa? Ela é especialmente racista? Eu acho que a sociedade gaúcha se destaca, Juremir, por conta de todo o processo histórico que aqui tem enraizado, né? O teu livro, o meu documentário do Manifesto Porongos e outros documentos históricos relatam, né, e retratam, justamente evidenciam, né, o que a gente está falando aqui, né? Eu acho que a sociedade gaúcha, por ter também esse link de julgar-se superior sobre as demais regiões do estado, do país, desculpa, acaba também por trazer essa ironia ou essa prepotência, digamos assim, né, para também dentro do território entre as divisões de brancos e negros, né? Eu acho que a mesma posição que o Rio Grande do Sul tem perante ao Nordeste brasileiro, o Brasil tem perante a América do Sul, né? O Brasil sempre se julgou o melhor, superior, por ser o maior, a superpotência, né, com mais dinheiro, mais inteligência do que os outros países. Porém, a gente viu na prática, né, assim como a gente vê entre Rio Grande do Sul e Nordeste, né, na prática, que o Brasil precisou aprender e muito com os países sul-americanos, incluindo a Colômbia, quando deu um show, né, de como pensar segurança pública cidadã através de Medellín, ou como, né, o Nordeste, né, com governadores como Flávio Dino, como outros nomes que eu poderia citar aqui do Nordeste brasileiro, dão show e exemplo de gestão, né, do que realmente pode ser mais próximo de uma realidade nacional, de um benefício para a grande maioria da população. Então, eu falo grande maioria porque é isso, né? Também a gente não pode pensar que vai governar ou fazer coisas para todo mundo, né? Quando a gente, todos esses nossos debates, né, acabam não servindo para a elite, né? E o que a gente está debatendo aqui é da classe média para baixo, e justamente fazer nivelar um pouquinho mais por cima a sociedade. Mas então, eu vejo que a sociedade gaúcha, por tudo isso que eu falei, e por uma série de outras questões ligadas, né, ao bairrismo que se tem aqui, e também a questão cultural ligada a uma única vertente como a melhor e a maior do Estado, que é o tradicionalismo, né, e acaba também subalternizando aí hip hop, culturas periféricas, capoeira e outras tantas, né, acaba também gerando um processo discriminatório para, né, com os negros e também para com essas culturas. Opa, escapou um pouquinho? Não sei se teu áudio... Opa. Ah, não, tá certo. Eu acho que cortou o áudio. Mas é como eu disse, né? Rafa, vocês participaram, fizeram uma ação muito interessante agora, durante os festejos da Revolução Farroupilha, adesivando placas de heróis farroupilhas, colocando lá uma descrição de suas atitudes em relação aos negros. Como é que foi isso? Essa ação foi do Afronte RS, do nosso parceiro Matheus Gomes, grande liderança da negritude de Porto Alegre, e que, a partir dessa ocasião que o Manifesto Porongos também, em 2016, já havia realizado, né, teve a inspiração aí, a atitude de ir para a rua. A ideia foi justamente trazer à tona, na prática, a nomenclatura que real devia ser aplicada aos monumentos, né, que ainda mantém os símbolos do racismo, né, como a estátua de Bento Gonçalves ali na frente do Julinho, né, como a estátua de Barão de Caxias, Duque de Caxias lá na Redenção, e também, né, se eu não me engano, a única estátua que existe do Davi Canabarro aqui no estado está em Taquari, né, na cidade de Taquari. Então, eu acho que essa ação representa, assim, o anseio da população como um todo de poder, assim como lá na Inglaterra se teve a derrubada daquela estátua, né, poder fazer com que esses símbolos do racismo sejam sanados aqui no estado. E que símbolos são esses? Seja, sim, estátuas, mas também nomes de rua. Nesse momento se tem um movimento que está buscando a alteração do nome da rua do Barão de Piragibe. Então, essa rua, que é muito famosa em Porto Alegre, né, está aí por um fio, né, num convencimento com a Câmara de Vereadores e outras lideranças, para que a gente possa, assim, a partir dela, tornar um exemplo para todo o Estado e Brasil, para que a gente possa cambiar aí ruas que homenageiam escravocratas, estupradores, assassinos e outros nomes. E aí, nisso, também no ambiente escolar,
né? Eu cito sempre um exemplo do que aconteceu comigo uma vez, que é a escola Bernardo Oliveira de Mello, que fica no centro de Esteio. Essa escola homenageia um torturador, escravocrata, estuprador, na época que Portugal invadiu o Brasil, no século 17 ou 16, se eu não me engano. E aí, nisso, se tem um movimento, então, para a gente fazer um anteprojeto de lei, né? Através disso, então, trocar para Oliveira Silveira o nome da escola. E homenageando o poeta, professor Oliveira, que tanto representa para as lutas em geral da sociedade, mas, obviamente, uma particularidade para o povo negro. Então, eu vejo que isso, de tal maneira, né, possa fazer com que as coisas comecem a mudar. Porque na medida que a gente traz... Oi, tá me ouvindo? Isso, agora sim. Deu uma falhadinha no som, mas pode falar. Isso. E aí, como aquela frase que diz que representatividade importa, né? Justamente trazer personagens representativos da sociedade gaúcha e que realmente contribuíram, né, para uma sociedade mais igualitária, fraterna, humana, né, e libertária também. Assim como aquele slogan que tem na bandeira do Rio Grande do Sul, né, frases aquelas ou palavras aquelas que vieram do ideal da Revolução Francesa, né, muitas vezes, e que fazem sentido na prática para nós acreditar que essas representatividades podem sim disputar o imaginário, né, da sociedade, e a partir da sociedade conhecer essas personalidades, também a gente ir contra, né, ao racismo, uma série de outras problemáticas também. Rafa, se não for abuso, para a gente terminar, eu podia fechar aí com a nova versão do hino do Rio Grande do Sul, que ficou demais. Faz isso aí para nós. Com certeza, Juremir, obrigado pelo espaço, tamo junto, galera. Fiquem conectados com a gente também, meu canal aí no YouTube é Rafuage Rap e no Instagram, @Rafuage, no Facebook também, Rafa Rafuage, certo? Vamos lá! Uma história opressora e que não fala a verdade, todo 20 de setembro eles escondem a crueldade e não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras quilombolas e que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra, e não mascarem a sua guerra, que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. Mas não basta abraçar preto e tirar foto do meu lado. Contem que lá em Porongos negros foram dizimados e não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras quilombolas e que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra, e não mascarem a sua guerra, que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. É isso, mestre. Rafa Rafuage, muito bom. Tamo junto. Força aí na luta. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu, mestre. Tchau, tchau. Valeu.